Olá, tudo bem com você? Vamos para mais um Notícias da Semana, desta vez entre os dias 28 de agosto e 1º de setembro de 2023. Você já sabe, aqui eu procuro destacar o que eu postei de novo nos blogs criacionismo.com.br e outraleitura.com.br. Os dois blogs que eu mantenho já faz vários anos, o Criacionismo há mais de 15 anos e o Outra Leitura, creio que uns 10 anos mais ou menos. Eu faço ali um levantamento, né, do que tem acontecido no mundo, notícias de Brasil, internacionais, sempre com uma leitura cristã dos acontecimentos. Sem mais delongas, vamos aqui então para o meu blog outraleitura.com.br e como você já sabe, eu vou sempre lendo de trás para frente as últimas notícias postadas, depois vou até as que eu postei ao longo da semana. Aproveito para pedir que você se inscreva no canal, se não fez isso ainda, acione o sininho para receber as notificações de novas postagens, novos vídeos. Acompanhe também esses blogs, o outraleitura.com.br e o criacionismo.com.br. E se gostar desses conteúdos, envie para seus amigos, para seus contatos, espalhe essas mensagens, tá bem? Começando aqui com esta notícia, psiquiatras e Conselho Federal de Medicina defendem que não há quantidade segura para consumo de maconha. Instituições entendem que a descriminalização, ao aumentar o consumo, também amplia o poder do tráfico, o que contribui para maiores índices de violência. Note que esse assunto está em voga agora porque está prestes a passar uma lei que permite, né, o consumo de maconha, como é que eles dizem? Para fins recreativos. E note aqui que duas entidades fortes, né, o Conselho Federal de Medicina e também o de Psiquiatria, ambos estão se manifestando contrários a essa possível lei, ou esse abrandamento da lei. Eu vou ler aqui para você alguns trechos dessa matéria que foi publicada no JC Saúde e Bem-Estar. Logo abaixo eu coloquei um vídeo que eu postei já faz alguns dias. Maconha é uma droga inocente, mostrando aqui pesquisas científicas, segundo as quais não existe essa de maconha para fins recreativos, como se fosse uma droga inocente. Ela realmente faz muito mal para a saúde física e mental. O Supremo Tribunal Federal, STF, vai retomar o julgamento que discute se é crime o porte de drogas para consumo próprio. O caso volta ao debate, na verdade já voltou, né? E até o momento, a Corte tem 4 votos para liberar o porte da maconha para consumo pessoal. Mas um grupo de especialistas da saúde entende que a descriminalização, ao aumentar o consumo, também amplia o poder do tráfico. Óbvio que eles vão comprar de quem? Vender é crime, comprar não. Como funciona isso? O que contribui para maiores índices de violência. O assunto complexo levou o Conselho Federal de Medicina, o CFM, e a Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, a unirem forças na última semana para reafirmarem um posicionamento contrário à descriminalização da maconha no país. No documento, as entidades alegam que, diante da retomada do debate público sobre a questão, medidas que liberem ou flexibilizem o uso de drogas podem resultar no aumento do consumo, comprometimento da saúde de indivíduos e da sociedade, da coletividade, e fortalecimento do narcotráfico. O presidente da ABP, Antônio Geraldo da Silva, ressaltou que uma possível facilitação no acesso a entorpecentes pode agravar a situação no Brasil, que já registra cerca de 70 milhões de pessoas com algum transtorno psiquiátrico. Além disso, 11,3% da população brasileira sofrem com sintomas depressivos. Diz aqui o senhor Antônio Geraldo, que é o presidente da ABP, o seguinte, abre aspas, sabe qual é a quantidade prevista que é segura para o consumo da maconha? 0. Não há quantidade prevista de segurança no uso. Se há que banir uma droga da face da terra, é a maconha. Então, a gente tem que diminuir a produção. Nós temos que diminuir a possibilidade de distribuição. Nós conseguimos fazer isso com antibiótico. Não podemos conseguir fazer isso com todas as drogas. Nós podemos fazer isso com todas as drogas. É só ter boa vontade para isso, né? Para o Conselho Federal de Medicina e para a Associação Brasileira de Psiquiatria, o consumo da maconha, mesmo sob a alegação medicinal, representa riscos, abre aspas,
Trata-se de droga que causa dependência gravíssima, com importantíssimos danos físicos e mentais, inclusive precipitando quadros psicóticos, alguns não reversíveis, ou agravando os sintomas e a evolução de padecentes de comorbidades mentais de qualquer natureza, dificultando seu tratamento, levando a prejuízos para toda a vida, diz em nota as duas entidades, o CFM e a ABP. Para ambas as instituições não há experiência histórica ou evidência científica que mostre melhoria com a descriminalização das drogas ilícitas. Pelo contrário, como eu vou mostrar para você daqui a pouco, noutra notícia que eu postei aqui a respeito da experiência da Holanda, que anos atrás liberou a maconha e teve que voltar atrás. Pelo contrário, é nos países com maior rigor no enfrentamento às drogas que há diminuição do número de casos de dependência química e de violência relacionada ao consumo e tráfico dessas substâncias. No Brasil, um exemplo dessa abordagem é o combate ao tabagismo, que caiu de um índice de consumo de 50% na população em geral para cerca de 10%. Quer dizer, se nós realmente formos no caminho da liberação da maconha para usos recreativos, nós estaremos indo na contramão dos fatos, das evidências científicas e das experiências feitas em outros países. Por que não fazer como foi feito com o cigarro? Note que lá atrás, há algumas décadas, havia toda uma campanha para uso recreativo do tabaco, do cigarro, havia comerciais na TV associando o cigarro, o hábito de fumar, com esportes, com carros, com corrida, com cavalos, cowboys, e muita gente morreu vitimada por câncer de pulmão e outros cânceres, justamente por consumir o tabaco, fumar cigarros. Graças a uma intensa propaganda contrária contra esse hábito, esse vício, de 50% no Brasil de consumo, nós temos hoje apenas 10%. Quem sabe podemos até reduzir mais isso, com as próximas gerações aí se conscientizando dos malefícios do tabaco. Já no que diz respeito à maconha, que é ainda pior, nós estamos vendo um caminho diferente desse, infelizmente. No último dia 17, senadores foram unânimes em defender que o Congresso Nacional é o único poder responsável e legítimo para promover mudanças na lei de drogas no Brasil. Para o CFM e a ABP, o Estado brasileiro deveria investir em estratégias efetivas para o combate ao tráfico de drogas, fortalecer ações preventivas e educativas, especialmente junto à população social e economicamente mais vulnerável, além de ampliar e qualificar a rede de assistência médica e psicossocial aos usuários. Diante desse cenário, as duas entidades pedem a atenção das autoridades. Elas apelam para que esse tema seja analisado com o devido critério, com base em argumentos técnicos e éticos e em defesa dos interesses da maioria da população que sofre as consequências geradas por esse problema grave e complexo, com impacto negativo na saúde e na segurança. Espero que realmente essas entidades aqui, importantíssimas como sejam, possam ser ouvidas pelas autoridades e esse assunto ser mais amplamente debatido e não voltado assim às pressas, como parece que está sendo feito. Como toda semana eu tenho feito aqui no canal, no meu blog também, eu posto aqui um comentário da lição da Escola Sabatina, um resumo que eu tenho feito toda semana, já faz alguns anos, geralmente quarta-noite, quinta-noite eu tenho ali no meu canal esse resumo já disponível. O desta semana já está lá. Maridos e esposas juntos na cruz. Assunto muito importante, continuando aqui o estudo da lição da Escola Sabatina sobre Efésios. E a de jovens sobre Levítico. Ok? Como viver até os 100, segredo das zonas azuis, as Blue Zones. Netflix lançou aí, colocou no ar, uma série, não me lembro agora quantos episódios, não são muitos, sobre as chamadas Blue Zones, as zonas azuis, que são aquelas regiões do planeta em que as pessoas são muito longevas, passam fácil dos 100 anos. E uma dessas regiões é Loma Linda, lá os adventistas que moram em Loma Linda vivem mais e vivem bem, com bastante saúde, justamente porque colocam em prática os princípios de saúde ensinados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, que nós chamamos de remédios da natureza.
E aqui, Dr. Ivan Stabnov, que é um dos colaboradores da revista Vida e Saúde, da qual eu sou editor, ele tem assistido a esses episódios, que são muito bons, por sinal, e está fazendo aqui um resumo, né, de cada um deles. Fica aqui à disposição, então, dos amigos que acompanham o meu blog. Aqui está o resumo do primeiro episódio, que focaliza a região lá de Okinawa, no Japão, e mostra, então, os segredos da longevidade daquela população, ok? Acompanhe essa série, né? Mais uma evidência, são mais evidências científicas de que realmente colocar em prática os princípios que nós extraímos da Bíblia e dos escritos de Ellen White, que nós chamamos de os remédios da natureza, funciona, dá certo e chama a atenção das pessoas. É um bom testemunho, com certeza, né? Então, que aqui no Brasil possamos também, quem sabe, ter outras zonas azuis aí chamando a atenção das pessoas pelos benefícios que esse estilo de vida traz à saúde física, mental e espiritual. Ellen White soube de algo que nem Jesus sabia? Eu tenho acompanhado aqui com alegria o canal da Leila Veríssimo, lá no YouTube, Leila Veríssimo. Ela tem feito um trabalho bem interessante, é uma verdadeira apologeta adventista, né? Tem uma história de conversão muito bonita que ela conta também no canal dela, e ela tem com vídeos bem simples, bem curtos, assim, não muito longos, ido ao ponto e desmascarado algumas mentiras, algumas fake news que têm sido propagadas aí com respeito à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma delas é a de que Ellen White teria tido um conhecimento que nem Jesus teve, ou seja, em um de seus livros ela fala sobre os últimos momentos da história deste mundo, né, da história do pecado aqui no mundo, ali bem pertinho da volta de Jesus, e ela diz que o grupo que estiver vivo, por ocasião, ali atravessando o momento das pragas e já bem pertinho da volta de Cristo, ouvirá uma voz poderosa vindo do céu, e os ímpios vão ouvir como se fosse apenas um trovão, e essa voz revela para essas pessoas que estão vivendo lá no finalzinho da história o dia e a hora da volta de Jesus. Veja, o contexto é lá na frente, no futuro, bem perto da volta de Jesus. Com certeza, essa revelação servirá para encorajar esses crentes que estarão passando pela grande tribulação ali nos momentos finais da história. Aí, alguns críticos da igreja, como tem se espalhado aí pelo YouTube, canais, né, de pessoas criticando o adventismo, levantando muitas suspeitas, criando narrativas falsas, inclusive com os meus amigos Sérgio Monteiro, Eleazar Domini e Adriano Cecílio, nós retomamos nossas lives, agora serão às segundas-feiras à noite, a cada 15 dias, e começamos uma nova série com o título Respostas aos Críticos. E nós vamos analisar cada um desses casos, as principais acusações, as principais calúnias que têm sido levantadas contra a Igreja Adventista, e vamos expor ali os fatos nessas lives. No caso aqui, o que a irmã Leila ela faz é justamente desmontar uma dessas narrativas e mostrar que, diferentemente do que alguns têm dito, de que Jesus não sabia nem o dia nem a hora de sua vinda, mas Ellen White sabia. Não é isso o que mostram os fatos, o que o livro que ela escreveu diz, né? Ela não sabia a data da volta de Jesus. Ela voltou dessa visão sem saber a data. Portanto, ela nunca divulgou isso e não tinha conhecimento disso. E, por sinal, como a própria Leila aqui menciona no seu vídeo, Ellen White, ela muitas vezes afirmou que ninguém sabe o dia nem a hora da volta de Jesus. E que se alguém aparecesse pregando esse tipo de coisa, que fosse considerado como herege. Porque Deus não quer que nós saibamos. Lá em Atos dos Apóstolos também é dito que os tempos, né, futuros, o que tem que ver com a volta de Jesus, isso não nos pertence, não nos cabe saber. E Ellen White não sabia dessa data e nunca pregou a respeito disso. É importante que se saiba disso. Acompanhe lá o canal da irmã Leila Veríssimo, ela tem produzido um conteúdo bem interessante, como eu disse, né, desmascarando muitas dessas fake news que têm sido criadas aí para tentar denegrir a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que aconteceu com Harold, irmão de Desmond Doss? Interessante, né? Você deve conhecer já a história de Desmond Doss, o filme Hacksaw Ridge, né? Um filme que fez bastante sucesso aí. A CPB lançou também um livro aqui com o título Soldado Desarmado, que conta a história de Desmond Doss, esse soldado adventista, objetor de consciência, que foi para a guerra, na Segunda Guerra Mundial,
e se recusou a pegar em armas. Ele foi ali como quase que um enfermeiro, cuidava das pessoas, e numa dessas batalhas ele salvou dezenas, quase 100 pessoas, demonstrando uma tremenda coragem e um amor ao próximo, mesmo sendo desprezado, humilhado pelos colegas militares. Nesse momento aqui, ele mostrou realmente que não lhe faltava coragem, pelo contrário, né? E aí a pergunta é, o que aconteceu com o irmão dele? A adesão de Desmond Doss às suas crenças pacifistas, influenciada pela sua educação adventista do sétimo dia, levou à sua recusa em tocar numa arma ou envolver-se em violência durante a Segunda Guerra Mundial. O Harold Doss, da vida real, irmão de Desmond, serviu na Marinha e não no Exército, como retratado em Hacksaw Ridge, o filme, né? E sobreviveu à guerra, sem quaisquer ferimentos. Após a guerra, Harold Doss viveu uma vida bem-sucedida e cheia de fé, administrando sua própria empresa de construção e permanecendo como membro ativo da Igreja Adventista do Sétimo Dia até a sua morte em 2007. Aqui está a foto do ator, né, que fez o papel ali do irmão do Desmond Doss, o Harold, e essa informação aqui saiu num site chamado The Nexus, né? Interessante isso aqui. Ambos foram fiéis adventistas do sétimo dia e Deus os honrou, com certeza. O testemunho deles hoje corre o mundo, né? Correu graças a esse filme, também ao livro que foi escrito aqui. Você pode adquirir. Aqui está o link, tá? Soldado Desarmado, pelo site cpb.com.br. Perguntas difíceis sobre Ellen White. A pastor Adolfo Soares está começando no canal dele, acompanhe lá, canal Pastor Adolfo Soares, está aqui, uma série com o título Perguntas sobre Ellen White. O primeiro vídeo da série já está disponível, né? Perguntas difíceis sobre Ellen White, e você pode acompanhar ali. Pastor Adolfo é responsável pelo Departamento do Espírito e Profecia e também pelo Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, ali na divisão sul-americana, que é a sede sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Acompanhe essa série aqui, muito bom esse material também. Aqui novamente um vídeo da Leila Veríssimo, né? Resposta ao pastor Paulo Júnior. Aqui esse pastor conhecido nas redes sociais, ele faz algumas afirmações também equívocas, né? Equivocadas com respeito à Igreja Adventista, e a Leila, com a sua simplicidade, mas também com o seu bom conhecimento aí teológico, ela refuta essas afirmações aqui do pastor Paulo Júnior. Bíblia e orações proibidas, baixaria liberada. O que aconteceu aqui? Veja só, um distrito escolar do estado americano de Utah removeu a Bíblia das escolas primárias e secundárias por conter, abre aspas, vulgaridade e violência. A mudança aconteceu após a reclamação de um pai. Ele defendeu que a Bíblia contém material inadequado para crianças. O governo republicano de Utah aprovou uma lei em 2022 que proíbe livros pornográficos ou indecentes nas escolas. A maioria das obras que foram banidas até agora referem-se a temas como orientação sexual e identidade. A proibição da Bíblia no distrito ocorre em meio a um esforço maior dos conservadores americanos nos estados para proibir ensinamentos sobre tópicos considerados controversos, como direitos LGBT e identidade racial. O veto a certos livros considerados ofensivos também está em vigor em locais como Texas, Flórida, Missouri e Carolina do Sul. Alguns estados liberais também baniram obras em escolas e bibliotecas, dizendo que elas traziam conteúdos racialmente ofensivos. Ok, mas e a Bíblia? Onde que entra nisso? A decisão em Utah foi tomada pelo Distrito Escolar de Davis, ao norte de Salt Lake City, após a reclamação apresentada em dezembro de 2022. As autoridades dizem que já removeram as 7 ou 8 cópias da Bíblia que eram mantidas no local. Elas ponderaram que o texto nunca fez parte do currículo dos alunos. O comitê não detalhou os motivos da decisão ou quais passagens continham vulgaridade ou violência. De acordo com o jornal Salt Lake Tribune, o pai que reclamou, foi um pai que reclamou disso, né? Disse que a Bíblia, aspas, não traz valores sérios para os menores de idade pornográfica de acordo com as novas definições, referindo-se à lei de proibição de livros aprovada em 2022. Ken Ivory, autor da lei de 2022,
em voga no estado de Utah, já havia classificado o pedido de remoção da Bíblia como uma zombaria, mas mudou de rumo depois de classificá-la como uma leitura desafiadora para crianças mais novas. Tradicionalmente, na América, a Bíblia é mais bem ensinada e compreendida em casa e em família, escreveu no Facebook. A decisão do distrito determinou que o conteúdo da Bíblia não viola a lei de 2022, mas inclui vulgaridade ou violência inadequada para estudantes mais jovens. O livro permanecerá à disposição para alunos mais velhos no ensino médio. Bob Johnson, pai de um aluno da escola primária de Davis School District, disse à CBS News que se opõe à remoção da Bíblia. Não consigo pensar o que há na Bíblia que precise ser retirado. Não é como se ela possuísse figuras ou imagens, disse ele. E eu concordo com o Sr. Bob, porque a Bíblia realmente descreve situações bem complicadas, situações de vulgaridade, como no caso lá de Sodoma, por exemplo, Sodoma e Gomorra, em que havia situações sexualmente impróprias, né? Alguns homens da cidade quiseram, inclusive, ter relações sexuais com os anjos que estavam ali para resgatar Jó. Então, realmente é uma descrição de um momento muito de impureza sexual, de depravação sexual. Mas a Bíblia deixa claro que isto é errado, que Deus não concordava com essas atitudes. Sempre que há alguma menção a um comportamento sexualmente reprovável na Bíblia, é claro no texto, fica claro que aquilo não é da vontade de Deus, portanto não há nenhum endosso bíblico para essas situações. Muito pelo contrário, há uma reprovação. A Bíblia sempre enfatiza o que Deus criou como sendo o correto, o puro e o esperado da humanidade. Um casamento, sexo no contexto do casamento, um homem e uma mulher numa relação de monogamicidade, de fidelidade. Tudo que se opõe a isso, que se desvia disso, aí sim, na Bíblia é considerado como sendo algo reprovável. Algo que até é chamado, em alguns textos, como sendo abominável. A palavra é toevá no hebraico, abominável. Então, dizer que a Bíblia é pornográfica, imoral, indecente, realmente é muita ignorância ou uma tentativa de retaliação por parte de pessoas que concordam, talvez, com as práticas reprovadas na Bíblia e querem colocá-la no mesmo pacote de livros que estão sendo retirados, porque esses, sim, contêm conteúdo duvidoso e que não deveria ser exposto para crianças em escolas. Enfim, está aí, né? Mais uma lei, mais uma perseguição contra a Bíblia Sagrada de maneira injusta. E no Brasil, uma notícia aqui do portal da Prefeitura diz assim: o Ministério Público do Paraná, por meio da primeira Promotoria de Justiça em Matinhos, Paraná, pede a suspensão da oração do Pai Nosso, que é feita nas salas de aula das escolas municipais. O ofício, assinado pela Promotoria de Justiça, pela promotora de Justiça Cláudia Luiza da Rosa Tomelin, foi endereçado para a Secretaria Municipal de Educação, dizendo que a oração ou reza no ambiente escolar é inconstitucional. Abre aspas. A promotoria vem novamente solicitar que suspenda quaisquer tipos de orações ou rezas em ambientes escolares, bem como a prática de qualquer ato que possa constranger alunos a participarem de atos religiosos adversos das suas crenças. A ação do MPPR acontece após denúncias feitas por pais de alunos de religiões não cristãs. Segundo o site RIC+, a Prefeitura de Matinhos ainda não declarou mais quais providências serão tomadas. Eu até entendo a questão do Estado laico, enfim, né? Mas já participei, por exemplo, de aulas em colégios em que se rezava ali o Pai Nosso, a Ave Maria, né? E no momento da Ave Maria eu ficava em silêncio respeitoso ali, mas não repetia as palavras, enfim. Poderia haver uma certa tolerância nesse caso aqui, né? Mas a gente percebe que, na verdade, tem havido uma perseguição localizada. Geralmente a perseguição é contra a Bíblia, contra o cristianismo. Enfim, por outro lado, mais uma notícia aqui agora do Metrópolis, diz o seguinte: o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, proibiu o grupo que aparece em uma apresentação com conteúdo erótico de se apresentar em escolas da cidade. Em um vídeo gravado durante uma apresentação para alunos da rede municipal, vídeo que viralizou essa semana na internet, o grupo dança ao som de um funk, Cavalo Taradão. Vem mulher, vem galopando que o cavalo está gostando, diz a letra da música, né? E eu nem vou repetir aqui porque é uma indecência total, né? Mas isso aqui foi para uma escola, crianças assistiram, e inclusive pessoas envolvidas com esse grupo aqui, defendendo, dizendo que não tem problema nenhum, que as pessoas estão com maldade, né? Veja, uma letra totalmente erótica, essa sim, pornográfica, baixa, mas
sendo ali exibida, né, na escola para crianças que estavam ali dançando juntamente com aquilo tudo. Pelas redes sociais, pais, que bom que o prefeito aqui reagiu com respeito a isso, mas quantas outras coisas vêm acontecendo, acontecem sem que sejam divulgadas e ninguém fica sabendo. Pelas redes sociais, pais disse ter ficado indignado com a apresentação registrada no Centro Integrado de Educação Pública, o CIEP, Luiz Carlos Prestes, na Cidade de Deus, zona oeste do Rio de Janeiro. Eu queria entender o que se passa na cabeça de alguém que acredita que isso é algo que possa ser apresentado para crianças. Eu reagi como qualquer pessoa lúcida que viu essa gravação, com muita indignação e repúdio. Criança está na escola para estudar, para aprender, para desenvolver habilidades, disse o prefeito, e óbvio que eu concordo com ele. E vejo sim uma perseguição localizada, né? Uma questão que está sendo muito discutida, diz aqui a revista Veja, no mundo anglo-saxão, onde a guerra cultural se origina e é copiada pelo resto do planeta, é se crianças devem assistir a shows com drag queens, uma forma de mães e pais mais progressistas para normalizar a interação entre seus filhos e pessoas do amplo espectro de gêneros. Quer dizer, nos Estados Unidos, onde escolas estão sendo proibidas de manter bíblias em suas bibliotecas, drag queens e pessoas vestidas de modo sumário e indecente têm ido ali às escolas para contar histórias, para se apresentar e assim vai. Foi um show assim, chamado de Kabababa Rave, que provocou uma grande reação na Inglaterra, levando ao encerramento do espetáculo. Aqui, no caso, está se referindo à Inglaterra, né? Mas também tem acontecido nos Estados Unidos. Cenas salvas em celulares mostram drag queens em trajes típicos de encenações do mundo sadomasoquista, com tangas minúsculas ou coletes de couro, fazendo performances acrobáticas diante de mães com bebês de colo sentadas no chão. Numa dessas ocasiões, na ilha de Man, pais e mães de uma escola fizeram um abaixo-assinado pedindo investigação imediata do caso em que uma drag queen palestrou para alunos da faixa de 11 anos, dizendo que existem 73 gêneros diferentes. Um menino contestou a afirmação. Ele deve ter dito, olha, quanto eu saiba, só existem homens e mulheres. Ele contestou essa afirmação de que há 73 gêneros, de que haveria, e acabou, a palestrante reclamou, você me aborreceu. E o aluno foi tirado da sala de aula. Recebeu a ordem de sair da classe. Assim caminha a humanidade. Pastor Mark Finley aborda fé, sexualidade e identidade de gênero. Já falei sobre esse vídeo, quero agora reforçar, porque aqui neste vídeo que eu coloquei aqui no linkado, né, lá do site da ANN News, Adventist Network News, há um resumo aqui, né, do sermão do pastor Mark Finley, e você pode também, aqui está o link, ó, você pode assistir, já está legendado em português. Uma palestra muito oportuna, tem a ver com esse assunto aqui de cima, né? Questão de gênero, enfim. Uma palestra muito oportuna, muito respeitosa e bíblica, totalmente fundamentada na palavra de Deus. Pastor Mark Finley, que é assistente direto do pastor Ted Wilson, que é o presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor Mark Finley, um evangelista renomado, um homem de Deus, autor de vários livros, inclusive foi livro missionário mundial, e nós distribuímos aqui no Brasil, inclusive. Ele apresentou aí informações muito importantes. Assista esse vídeo se você não viu ainda, ok? Veja aqui esse resumo e depois, aqui no link, você pode clicar aqui na matéria, né, do meu blog e você vai ter acesso direto ao vídeo com a palestra, com o sermão do pastor Mark Finley, devidamente legendado para o português, tá bom? Não perca, assista, forme sua opinião, se você é um cristão, com base em sólidos argumentos bíblicos e defenda educadamente, amorosamente, seu posicionamento, sua opinião, sim, ainda que você possa sofrer, e eventualmente vai, cancelamentos, críticas e até, quem sabe, agressões verbais, enfim, é um assunto bastante delicado, tem que ser tratado com o devido tato, respeito, mas nós temos o nosso posicionamento, ele é bíblico, e eu fico feliz de ver que a Igreja Adventista Mundial, ela se posicionou, né? Inclusive o título do vídeo é Tempo de Falar, né? It's time to speak up. Realmente foi muito bom o pastor Mark Finley ter falado sobre esse assunto.
Universidade Cristã enfrenta ataques na Nicarágua. É uma atualização do que aconteceu lá, né, da notícia que eu já dei aqui, do que aconteceu na Universidade Centro-Americana, ali em Nicarágua, na Nicarágua. O governo de Ortega classifica estudantes e religiosos de terroristas. Essa universidade católica aqui não aceitou, né, os desmandos que têm sido cometidos lá pelo eterno reeleito Ortega, ditador da Nicarágua, e por conta disso ela perdeu suas propriedades, o governo confiscou as propriedades da universidade e agora está declarando os estudantes e os religiosos de lá como terroristas. É uma categorização muito grave, muito séria, né? Terroristas, a gente sabe o que são os terroristas de verdade. Pessoas que se explodem, que matam outras, são sanguinários. O que tem a ver aqui, essas pessoas aqui dessa universidade com o terrorismo? Só porque se opuseram a certas arbitrariedades cometidas por esse governo ditador de Ortega? Outros têm sido chamados de terroristas, de fundamentalistas por motivos religiosos, e isso tem se tornado algo muito perigoso, porque essa comparação realmente é indevida. Leia aqui essa matéria, né, e veja como as coisas estão bem complicadas ali na Nicarágua para os cristãos. De novo, uma perseguição localizada. Aqui está colocado aqui no meu blog, né, o vídeo da nossa primeira live de regresso aí, né, dos 4 amigos, 4 pastores, com o título Em Defesa do Adventismo, Respostas aos Críticos. E nesta aqui, nós falamos sobre o sábado, sobre o selo de Deus, sobre o decreto dominical. Será que essas ideias são ilações, são viagem dos adventistas, ou são temas realmente bíblicos? Ficamos ali cerca de 2 horas conversando sobre esses temas, e eu creio que você vai gostar muito de assistir, se não assistiu ainda, a este vídeo aqui. Eu fiz vários cortes também, coloquei em meu canal. Para quem não tem tempo de ver tudo, eu coloquei ali já separado por assuntos, né? Mas se puder, assista a live inteira, coloca ali para você assistir enquanto estiver, quem sabe, fazendo sua caminhada, lavando uma louça ali, alguma coisa. Você pode assistir a esse conteúdo aqui em defesa do adventismo. Nós vamos voltar com outros temas sobre o juízo pré-advento, sobre mentiras que têm sido faladas sobre Ellen White, o dom profético. Aguarde, nós teremos várias lives nesse sentido aí, nessa temática. Aborto. Mentiras que nos contam. Aborto é pena de morte sem formação de culpa, um verdadeiro holocausto silencioso. Outro assunto que, assim como a questão da maconha, tem sido, de novo, debatido no Brasil, e, infelizmente, parece que está caminhando aí para um abrandamento, né, no que diz respeito ao assunto do aborto indiscriminado até vários meses já de o bebê formado, né? Em 2015, um vídeo em que atores e atrizes promoviam o aborto causou polêmica, especialmente nas redes sociais, principalmente por 2 motivos: pela defesa do aborto em si e pela péssima utilização de argumentos bíblicos distorcidos. Os atores sugeriam que Maria não teria concebido Jesus ainda virgem e que essa história teria se originado de uma má tradução do texto hebraico para o grego. De uma hora para outra, atores de uma emissora que diz defender as crianças do Brasil por meio de campanhas tornaram-se especialistas em línguas bíblicas e teologia. Não vou nem entrar em detalhes sobre esse assunto, esse absurdo, até porque tem um vídeo do pastor evangélico Jackson Jacks, que na época, né, foi colocado aí no ar, está aqui o link também, que ele refuta totalmente essas ideias absurdas aí. E ele fala, né, sobre Jesus ter sim nascido de uma virgem conforme as profecias e conforme o texto original da Bíblia. Interessante é que muita gente pensa que esse assunto é religioso e tudo mais, mas olha só, na época, o meu professor já falecido, né, grande professor de jornalismo, eu tive aulas com ele lá na Federal de Santa Catarina, quando eu estudei jornalismo, Dr. Nilson Lage. Ele elencou 6 pontos para reflexão, e ele não era um homem religioso. Então veja que não são apenas os religiosos que veem, que viram e continuam vendo as incoerências dos argumentos usados para promover o aborto indiscriminado. Veja, primeiro, a primeira questão é se o aborto é ainda tão necessário quanto é fácil impedir a gravidez ou se, com mais informação, seria dispensável. 2. A segunda é que o aborto inocenta o homem e castiga a mulher, já que toda cirurgia tem riscos e, muito repetida, gera danos permanentes. Dr. Nilson Lage chegou a estudar medicina também, viu? Terceira é
se o custo em dinheiro e danos à saúde da aplicação em massa do aborto seria menor do que o custo das curetagens atuais. A quarta é, numa sociedade de consumo, ver anúncios de abortos confortáveis, entre aspas, em spas pagáveis e em N prestações mensais. O quinto é o dano psicológico dos abortos, principalmente repetidos e como minimizá-lo, evitando a perda de autoestima e cinismo. Sexto, tudo isso pode ser menos relevante, mas nenhum desses argumentos é de fundo religioso ou de porte inteiramente desprezível. Além dos problemas políticos, religiosos e físicos, como lembra Lage, o aborto pode afetar seriamente a saúde psíquica das mulheres. Em pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP, com 120 mulheres que passaram pelo aborto, mais da metade apresentaram algum nível de depressão e a maioria sofria de baixa a média estima pessoal. No Facebook da minha irmã Michela, que é advogada, mãe de 2 filhas e mora em Criciúma, ela deu a opinião sobre esse assunto. Eu quero ler para você aqui, porque realmente é um testemunho da minha irmã, que ela tinha 15 anos, ok? E aqui mais recentemente com a filha, que aqui era um bebezinho. Eu vou ler aqui para você as palavras da minha irmã, um testemunho muito bonito. Ela diz assim: eu estava vendo há alguns dias fotos de atrizes e atores com peruca azul que davam a entender que faziam parte de uma campanha pró-aborto, mas somente hoje tive a infelicidade de assistir ao vídeo e não pude me calar. Dentre muitos absurdos que eu ouvi no vídeo, um me chamou a atenção especial. Uma atriz alega em sua interpretação que era apenas uma criança, uma adolescente, engravidou e abortou. Espera aí, eu engravidei com 15 anos. Estava no primeiro ano do ensino médio. Meu namorado também era apenas um estudante na época. Eu era uma criança, ou melhor, uma adolescente. Poderia ter abortado. Eu não tinha condições nem de me manter. Mas então algo me vem à mente. Eu teria carregado o sofrimento, a culpa, a frustração pelo resto da minha vida. E pensamentos do tipo: como seria meu filho ou minha filha se estivesse comigo hoje? Como ele, ela seria? Invadiram, por certo, minha mente em muitos momentos. Mas eu, dona do meu corpo, decidi que a teria. Decidi que arranjaria forças de minhas entranhas, se possível, para sobreviver, criá-la, fazê-la feliz, ser feliz, ir em frente e viver. Tive a ajuda da família, meu marido e eu lutamos, e não foi fácil, não. Só Deus e quem nos rodeava sabem quão difícil foi a batalha, mas vencemos. E bênçãos sem medida foram derramadas do céu. E ela, o bebê que decidi ter, se tornou uma linda mulher, com um caráter irretocável, bondade inata, uma inteligência de dar orgulho. Hoje ela é médica e ajuda muitas pessoas. É dedicada, estudiosa e inteligente, e de repente me deparo com um pensamento de mãe babona, orgulhosa. Já pensou se algum dia ela salva a vida de algum daqueles atores ou de um querido deles? Querem saber? Não me arrependo, mas com certeza teria me arrependido se não a tivesse aqui ao meu lado. Aqui está a nossa querida sobrinha Esther, hoje uma médica, fazendo residência na USP e ajudando muitas pessoas, como disse a minha irmã Michela. Que mundo é esse em que estamos vivendo? Exatamente o mundo previsto na profecia do livro que aqueles atores debocharam. Mateus 24, 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E aqui abaixo eu deixei mais alguns vídeos sobre essa questão do aborto. Aqui, um vídeo em que eu trato do documento em que a Igreja Adventista expõe o seu posicionamento sobre esse assunto. A Igreja Adventista e o aborto, um documento oficial. Aqui, impediu um aborto, salvou 2 vidas e foi condenado, um médico na Argentina. E aqui, outra, mulher é presa por fazer oração silenciosa perto de clínica de aborto. Me digam se os valores não estão invertidos e se esse mundo não está mais do que torto faz tempo e caminhando para o seu fim. Holanda, legalizar maconha e prostituição foi um erro. Não existe jeito certo de fazer a coisa errada. E o pior é querer imitar aquilo que já se provou um erro. Por que não aprendemos com o exemplo dos outros? Anos atrás, a Holanda liberou a maconha, instituiu ali a prostituição, e veja o que diz essa matéria aqui, publicada no site do Jus Brasil, site de notícias ligadas ao mundo da justiça, né, do direito. A Holanda constatou ter sido um grande erro legalizar a maconha e a prostituição e iniciou ações de reparação dos danos.
E aqui no Brasil fazem passeata pela legalização dessa droga. A seguir, uma matéria da revista Veja, de 2008, escrita por Thomas Fávaro, detalha esse engano. A Holanda é um dos países mais liberais da Europa. Comportamentos considerados tabu em muitos países, como eutanásia, casamento gay, aborto e prostituição, são legalmente aceitos pelos holandeses. Em Amsterdã, turistas podem comprar pequenas quantidades de maconha em bares especiais ou os coffee shops e escolher abertamente prostitutas expostas em vitrines, uma tradição da cidade. No passado, De Valen, o bairro da Luz Vermelha, como é chamado nos guias turísticos, foi relativamente tranquilo e apinhado de curiosos. Desde que a prostituição foi legalizada 7 anos atrás, tudo mudou. Os restaurantes elegantes e o comércio de luxo que havia nas proximidades foram substituídos por hotéis e bares baratos. A região do De Valen afundou num tal processo de degradação e criminalidade que o governo municipal tomou a decisão de colocar um basta. Desde o início deste ano, no caso naquele ano, né, em que a matéria foi publicada, as licenças de alguns dos bordéis mais famosos da cidade foram revogadas. Os coffee shops já não podem vender bebidas alcoólicas, nem cogumelos alucinógenos, e por aí vai. Você pode depois acompanhar aqui essa notícia e veja o que diz aqui essa parte que eu grifei. Boa parte dos problemas é consequência do excesso de liberalidade. Crime e outras mazelas passaram a existir ali na Holanda, né, em Amsterdã. E com respeito à tolerância à maconha, iniciada nos anos 70, criou 2 paradoxos. O primeiro decorre do fato de que os bares podem vender até 5 gramas de maconha por consumidor, mas o plantio e a importação da droga continuam proibidos. Mesma situação que estamos vendo se montar, mesmo cenário que estamos vendo ser montado aqui no Brasil. Ou seja, foi um incentivo ao narcotráfico. E é o que estamos dizendo aqui, algumas vozes estão dizendo aqui no Brasil vai acontecer a mesma coisa. O objetivo da descriminalização da maconha era diminuir o consumo de drogas pesadas. Supunham os holandeses que a compra aberta tornaria desnecessário recorrer ao traficante, que em geral acaba por oferecer mais outras drogas. Deu certo em parte. Apenas 3 em cada 1.000 holandeses fazem uso de drogas pesadas, menos da metade da média da Inglaterra, da Itália e da Dinamarca. O problema é que Amsterdã, com seus coffee shops, atrai turistas da droga, dispostos a consumir de tudo, não apenas maconha. Isso fez proliferar o narcotráfico nas ruas do bairro boêmio. O preço da cocaína, da heroína e do êxtase na capital holandesa está entre os mais baixos da Europa. Hoje, a população está descontente com essas medidas liberais, pois elas criaram uma expectativa ingênua de que a legalização manteria os grupos criminosos longe dessas atividades, disse a Veja o criminologista holandês Dirk Korf, da Universidade de Amsterdã. A experiência holandesa não é a única na Europa. Zurique, na Suíça, também precisou dar marcha ré na tolerância com as drogas e a prostituição. O bairro de Langstrasse, onde as autoridades toleravam bordéis e o uso aberto de drogas, tornara-se território sob controle do crime organizado. A prefeitura coibiu o uso público de drogas, impôs regras mais rígidas à prostituição e comprou os prédios dos prostíbulos, transformando-os em imóveis residenciais para estudantes. A reforma atraiu cinemas e bares da moda para o bairro. Em Copenhague, na Dinamarca, as autoridades fecharam o cerco ao Christiania, o bairro ocupado por uma comunidade alternativa desde 71. A venda de maconha era feita em feiras ao ar livre e tolerada pelos moradores e autoridades, até que em 2003 a polícia passou a reprimir o tráfico de drogas no bairro. Em todas essas cidades, a tolerância em relação às drogas e ao crime organizado perdeu a aura de modernidade. É isso, né? Repito, aprendamos com o exemplo dos outros. Aprendamos por quem já passou por esse caminho. E não pensemos que nós aqui, no Brasil, seremos diferentes, aqui vai dar tudo certo. Não vai, porque droga não presta, maconha não é coisa boa, maconha não é algo para ser juntada, a palavra maconha não pode ser unida com a palavra recreação, porque não é uma diversão, é uma droga, ela faz mal para a mente, para o cérebro, para o corpo. Aprendamos com quem já passou por isso e com quem já sofreu com isso. Cansei de ser adventista, outro vídeo aqui da Leila Veríssimo, do canal dela.
saí da igreja e algo muito curioso aconteceu. Interessante esse testemunho aqui, viu? Do canal da Leila também. Se você puder ver, assista lá. Adventismo Decodificado, Crede em Seus Profetas, parte 1. Aqui é o canal do professor Felipe Dávila. Se inscreva lá, viu? Ele tem feito uma série aqui sobre a história da igreja, também muito boa. E, por tabela, refutando muitas mentiras que têm sido ditas, espalhadas aí na internet por canais sem compromisso com a verdade a respeito da história do Adventismo. O professor Felipe Dávila está fazendo uma série bem interessante sobre a história do Adventismo aqui no canal dele e eu recomendo que você assista a esse material aí. Muito bem. Então, são essas as notícias, né, que eu postei em meu blog outraleitura.com.br, do dia 28 de agosto até o dia 1º, hoje, sexta-feira, aqui nesse blog. E no criacionismo, eu acho que não fiz nenhuma atualização, portanto, não coloquei aqui. Mas você pode acompanhar também o blog criacionismo.com.br, tem muito conteúdo bom lá. É um arquivo, né, um banco de dados, na verdade, porque já são 15 anos, pelo menos, ali de publicações, postagens naquele blog, tá bom? Como eu disse, são notícias sempre lidas com as lentes da Bíblia, do cristianismo, para que nós possamos entender o mundo que nos rodeia e perceber, mais uma vez, que, com tudo isso, não temos como negar o fato de que a volta de Jesus se aproxima. Essas notícias só mostram que as profecias estão se cumprindo cada vez mais e mais, e nós em breve veremos o nosso Senhor, nosso Salvador, trazendo a solução definitiva para este mundo desgastado, este mundo caído, este mundo triste, e a solução definitiva é a segunda vinda de Cristo. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.